Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje nós vamos conversar com um pré-candidato a deputado federal. Ele é oriundo do Exército Brasileiro, tem a patente de major e está aqui para falar por que ele quer representar o povo do Piauí no Congresso Nacional. Por que quer ser político? Vamos conhecer um pouco da história dele. A história dele, na verdade, é até muito conhecida do povo do Piauí. Eu estou falando do Major João Paulo da Costa Araújo Alves, cujo nome de guerra é Costa Araújo. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Douglas, por me receber, pelo convite da Parla Mais para falar um pouco sobre as minhas ideias e sobre quem eu sou. Espero que essa conversa seja frutuosa e que eu possa retirar todas as suas dúvidas com bastante assertividade. Com certeza. Eu queria que você começasse, Costa Araújo, se apresentando. Quem é Costa Araújo por Costa Araújo? Bom, eu sou cristão, teresinense, nascido em Teresina, mas criado na terra dos Carnaubás, na terra dos heróis do Genipapo, em Campo Maior. Eu vim de uma família que ela é muito ligada ao serviço público. Meu pai era policial rodoviário federal e minha mãe era professora. Mas ambos de uma história de superação. Vieram do interior. Porque vieram do interior. Meu pai veio lá da Puba, né, se esforçou. Era pubeiro, como se diz. Era lá da região lá da Boa Hora, de Nazaré, e veio com 14 anos, ainda fazia a terceira série com 14 anos e conseguiu se superar, passar no concurso público, constituir uma família relativamente média, né, 3 filhos, criou todos os filhos de uma maneira sem passar muita necessidade, porque a situação naquela época era diferente, né? Era naquela época, as pessoas que vivem hoje abaixo de 30 anos não têm noção do que é a inflação de 50% por mês, né? Então, apesar de ser difícil, meu pai conseguiu nos criar com valores sólidos e exemplos muito dignificantes, baseados também, claro, na religiosidade católica, que era a nossa religião. E eu vim para cá, estudei no Colégio de Freira, depois passei no concurso público para o Exército, frequentei a Academia Militar das Agulhas Negras, tive uma vivência, após a minha formação, tive uma vivência nacional bastante rica, servi em Pernambuco, no Pará, no Maranhão, no Rio de Janeiro, conheci os estados do Amazonas, do Amapá. Então conhece o Brasil, né? Conheço a realidade brasileira. Muita coisa do Brasil eu conheço. A realidade e a cultura, né? Que é mais importante. Exatamente. Né? E no Piauí eu tive uma experiência de 5 anos de 25BC. Foi onde eu realmente conheci o Piauí a fundo e vi o povo do Piauí na maneira mais amorosa que eu poderia imaginar, que foi quando eu participei da Operação Carro-Pipa. Eu vi aquele povo lutando, sofrendo, resiliente, tentando fazer aquela terra semiárida produzir. Foi mais ou menos em 2020 e 2021. E o que é pior é que essa situação se agravou ainda mais, né? Essa situação, na verdade, é uma empresa, né? Uma fábrica de eleitores. A Operação Carro-Pipa, embora seja uma atividade que vá fazer o bem para as pessoas, levar água para os mais necessitados, mas ela é muito instrumentalizada no sentido de quando a gente vai fiscalizar, a gente percebe que há um direcionamento para quem vai ser distribuída a água dependendo do posicionamento político. E isso me deixou um pouco entristecido, mas eu via naquelas pessoas que recebiam aquela água com tanta necessidade, eu via naquelas pessoas gente que queria que alguém olhasse para elas com, olha, poxa, você não é só um voto. Você é gente, você precisa de atenção mais do que essas práticas eleitoreiras. Agora, o mais interessante, Costa Araújo, é que, como você disse, isso é um método, existe uma intenção de governos em manter essa dependência da água, mas a gente teve um exemplo durante a gestão passada do governo federal, no tocante à transposição do Rio São Francisco, bem diferente do que aconteceu agora recente, onde o presidente da República foi ao interior do Rio Grande do Norte, inaugurou um ramal de transposição e no dia seguinte não tinha mais água no canal.
No entanto, na gestão passada, essa transposição foi inaugurada de fato e de direito, e o povo conseguiu conviver com água no Nordeste por algum tempo. O governo atual chegou, fechou as torneiras da transposição e muita gente, eu estou falando isso, é porque muita gente não entende que o que você falou agora tem a ver com esse fechamento das torneiras da transposição do Rio São Francisco. Exatamente porque naquele momento o povo não precisava mais do político para levar água. Então as torneiras foram trancadas para que houvesse essa indústria do carro-pipa, da dependência, da sede, da procura, da miséria e da submissão. Estou certo ou estou errado? Tá certo. E o trabalho do governo anterior a respeito da subsistência hídrica daquela população não se resumiu apenas à transposição. A perfuração de poços também foi uma atividade bastante desenvolvida lá no governo do Bolsonaro. E mais, na minha concepção, mais do que tentar vencer uma condição climática que é da natureza, é necessário que a gente desenvolva atividades adaptadas àquela natureza. Por exemplo, existem duas fazendas, existem várias fazendas, mas eu queria citar dois casos: a Fazenda Coruja e a Fazenda Carnaúba. Onde? A Fazenda Carnaúba fica na Bahia, a Fazenda Coruja fica na Paraíba, no sertão da Paraíba. E elas são cases de sucesso porque elas estão no semiárido, têm um volume de chuva menor do que aqui no Piauí, e elas produzem gado de corte, e gado leiteiro, com o gado adaptado à região, com a vegetação forrageira adaptada à região, e eles poderiam ser o nosso exemplo para poder superar uma situação que a gente vive de maneira desfavorável. Essa plantação, essa forrageira que você está falando, ela foi adaptada às condições climáticas do Nordeste, é isso? Não, são plantas forrageiras que já eram adaptadas já eram da região, mas com resistência. Elas vieram importadas. Na verdade, essas duas fazendas, elas colocaram a palma, que era utilizada apenas para escapar o gado. Eles colocaram a palma como sendo base alimentar e oferecem durante o ano inteiro. E não planta como plantava antigamente, que era de 1 metro em 1 metro. Eles fazem um plantio super adensado. Em 1 hectare eles plantam mais de 10 mil mudas de palma. E a outra coisa que dificultava na prática antiga era a forma de dar a palma. Tirava-se a palma, cortava-se a palma e servia para o gado. Hoje em dia já existe a forma do pastejo direto da palma do gado em cima da palma. Então o gado vai lá e come em loco. Exatamente. A plantação. Economiza mão de obra, diminui custos e facilita o manejo. Além disso, voltando um pouco para a questão do semiárido, o que fixa uma pessoa na sua terra são vários fatores, mas alguns principais. Primeiro é o amor à terra. Depois, se você tiver uma família forte, o amor pela família que vai estar lá naquela terra. E as pessoas, elas querem ficar naquela terra não para ficar sofrendo, elas querem ficar para produzir. E se elas se capacitam, elas vão acabar voltando para poder fazer aquela terra progredir. Então, a maneira de fixar as pessoas na terra, eu discordo um pouco da Operação Carro-Pipa, porque eles fixam dando meios de sobrevivência. Mas a gente tem que fixar as pessoas para dar qualidade de vida. Elas vão produzir porque elas vão querer que aquela terra produza, vão ter famílias numerosas e vão fazer atividades adaptadas àquela região, e não ser forçadas a ficar lá recebendo migalhas do governo para depois ser manipuladas eleitoralmente. Bom, vamos voltar para a questão política, para a questão que trouxe você aqui. E aí você disse que, conhecendo essa realidade do povo do Piauí, do povo brasileiro de uma maneira geral, você sentiu essa necessidade de buscar alternativas para esse povo. Mais ou menos isso? Eu percebi que a minha consciência determinava que eu fizesse algo a mais pelo país, pelo povo, pelo Piauí. E
pela degradação moral, pela degradação de representantes que a gente tem no legislativo, no executivo, seja a nível federal, seja a nível estadual ou mesmo municipal, eu percebi que esse imperativo de consciência ele ficava cada vez mais forte. E depois do despertar político que ocorreu no Brasil com a ascensão do Jair Bolsonaro, provando que é possível fazer política com seriedade, com transparência, buscando o bem comum, eu me vi obrigado, me vi estimulado a entrar na política para fazer essa boa política. Além disso, né, também tem a questão de levar o nome do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, para essa eleição, especificamente. O Flávio Bolsonaro, ele é o único, ao meu ver, que tem condições de restaurar a justiça, que é a base para o progresso de qualquer país. Sem segurança jurídica, a gente não consegue atrair investidores, a gente não consegue pacificar o nosso país. Então a gente tem que restaurar a justiça para dar segurança em todos os setores, segurança jurídica, segurança criminal, segurança dos contratos. A gente tem que pacificar o nosso país em torno de valores básicos. Hoje nós temos dificuldade de unir o país em torno da definição ou não de facções criminosas que tocam o terror como terrorista. E isso significa que nós estamos com uma fratura social muito grande, porque as pessoas preferem defender posições que vão lhe prejudicar do que juntar forças para atingir objetivos que sejam comuns. E o outro motivo é também porque o Flávio Bolsonaro vai implementar um projeto de nação próspera baseado na segurança jurídica, no valor, na valorização do empreendedor, na diminuição da carga tributária e na segurança de maneira geral. Então esses foram basicamente os motivos. Tem mais um. O outro motivo é que, na minha formação como militar, eu fui ensinado de que o Brasil ele tinha que se precaver dos inimigos externos e internos. E esses inimigos internos, eles eram os agentes de subversão que defendiam as ideologias comunistas e socialistas, porque são ideologias que pregam a desordem, a destruição da família, o sufocamento da liberdade e o afastamento do homem de Deus. Então, como eu vi aqui o Exército não consegue se opor a essas pessoas, porque essas pessoas estão no poder, estão ocupando a máquina pública, eu como cidadão me vi também, mas por esse motivo também, forçado a tomar essa atitude de entrar na política. E você buscou o PL, o Partido Liberal? Partido Liberal porque é o partido do Flávio Bolsonaro, é o partido que mais se adequa ao meu modo de ver o mundo. A minha visão de mundo ela é baseada na doutrina social da igreja. Então não sou não estou em cima do muro, não é isso. Mas a definição de direita e de esquerda ela vem lá da Revolução Francesa, na qual todos eram revolucionários. E a minha visão de mundo ela vem muito antes dessa Revolução Francesa, vem da doutrina social da igreja, que é um pensamento sobre a política, sobre a sociedade, sobre o papel do homem, o papel da família, que vem sendo construído ao longo dos últimos 2000 anos. Bem anterior, né? Bem anterior. Bom, agora eu sei também um pouco da sua história, mas queria que vocês colocassem um pouco mais para a gente aqui, que essas suas posições, que é essa tua forma de ver o mundo e de querer contribuir com o mundo, trouxe problema para você dentro do Exército. Trouxe, eu respondo a dois processos criminais na justiça militar, por supostamente ter desobedecido, e estou respondendo, já fui condenado a 1 ano em cada um dos processos, né? Somando dá 2 anos, estou recorrendo. Eu não posso me aprofundar publicamente sobre os processos, comentar sobre ou criticar, porque é um outro crime que eu estaria incorrendo, segundo os nossos regulamentos. Mas o que eu posso dizer é que o Código do Alexandre de Moraes, o Código Penal do Alexandre de Moraes, foi perfeitamente aplicado nesse processo. Aquele código que a gente sabe que é o mesmo código que foi utilizado para o julgamento do Jair Bolsonaro, para as senhoras do 8 de janeiro. Os mesmos critérios, as mesmas práticas, elas foram utilizadas
nos 2 processos que eu respondo. Agora, com relação à sua candidatura, isso não agrava a situação? Pode agravar, mas tinha uma frase do Jair Bolsonaro que falava assim: o soldado que tem medo de morrer não pode ir para a guerra. E eu não posso ver pessoas como o general Heleno presa, general Braga Neto preso, Jair Bolsonaro preso, a Débora do Batom presa, e eu ficar com medo de ser preso por defender o que é o certo. Eu tenho medo de não fazer nada para defender o que é certo. Essa covardia é o que eu tenho receio de um dia cair nela. E eu espero que eu possa sempre me manter atento, olhando para os exemplos que eu tenho, general Braga Neto, Jair Bolsonaro, general Heleno, Plácido de Castro, que foi o libertador do Acre, Joaquim Nabuco, que foi o emancipador da abolição, Princesa Isabel. Então esses são os exemplos que me inspiram, e a minha família é aquela que me dá o que também, que está mais próximo de mim, que eu falo: olha, não posso falhar comigo, porque se eu falhar comigo, vou estar falhando com a minha família e falhando com Deus também. Você tem base eleitoral onde? A minha votação ela foi bem dispersa em 2022. Mas a minha base eleitoral, a minha ligação é com o eleitor do Flávio Bolsonaro. O eleitor do Flávio Bolsonaro, ele procura votar em pessoas parecidas com o Flávio Bolsonaro ou com o Jair Bolsonaro. E eu sou bem alinhado, totalmente alinhado com o Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, no que eles pregam. E o eleitor bolsonarista, que é cerca de 200 mil, 300 mil aqui no Piauí, ele vai procurar esse candidato e essa base eleitoral que eu procuro atingir. Procuro ser conhecido dos bolsonaristas para que os bolsonaristas tenham opção em quem votar. E que tipo de instrumento você pretende usar para chegar até esse eleitor? Primeiro, o mais atual são as redes sociais. Agora, a gente sabe que no período de rede social, o marketing político ele vem muito forte e os candidatos que têm mais recursos impulsionam muito. Mas existe um ensinamento de um político do qual eu não me recordo, que ele, acho que se não me engano foi o Coronel Diego Melo. Ele falou: olha, política precisa de... Aliás, foi o próprio Jair Bolsonaro que falou para o Coronel Diego Melo: política se ganha com 3 S: suor, saliva e sola de sapato. Então eu pretendo andar muito, panfletar muito, apertar a mão de muitas das pessoas, principalmente nos centros comerciais, falando com os empresários, falando com os trabalhadores, porque são as pessoas que tendem a ser de direita, né? Você já está afastado das funções do Exército? Já tô afastado desde o dia 4 de julho do Exército, estou agregado para me dedicar à pré-campanha e daqui a pouco para a campanha. E a campanha aqui no estado, você apoia os candidatos do partido também? O Partido Liberal fez uma coligação, anunciou uma coligação antes de ontem com o Joel, para apoiar o Joel. Então o nosso partido não vai ter um candidato próprio ao governo. Mas nós temos o nosso candidato ao senador e é lógico que eu também apoio toda a chapa de candidatos estaduais do PL. Vai acompanhar essas caravanas pelo interior também? Eu pretendo focar em Teresina, Floriano, Parnaíba e Campo Maior, porque é nesse eixo onde se encontra 70% do eleitorado piauiense e também do eleitorado do Flávio Bolsonaro. Né? Bom, eu queria que você deixasse bem claro para a gente aqui 3 plataformas tuas, caso você consiga chegar ao Congresso Nacional, à Câmara Federal. 3 bandeiras que você, tipo assim, não abra mão dessas 3. Olha, sempre tem essa questão da bandeira. Tem o candidato que se apresenta como o candidato da saúde, o candidato do esporte, o candidato da segurança. A minha formação militar, ela me dá a capacidade, né, para comentar, para falar sobre, para pensar leis a respeito de segurança pública, defesa nacional. Me deu base geopolítica para falar sobre relações internacionais e diplomacia. Então essa área é uma área que eu tenho condições de ajudar lá no Congresso. A minha formação em Direito, ela me permite saber e analisar leis para saber se elas estão bem redigidas,
para saber se há alguma pegadinha. Alguma falha, né? Se há alguma falha, sim. Mas às vezes a esquerda, os opositores colocam algumas pegadinhas também para dificultar o cidadão. Como foi o caso, por exemplo, nessa reforma tributária, colocaram o imposto do pecado, que é a partir do momento em que o governo diz que um determinado produto ele polui o meio ambiente, ele pode ser taxado a mais por causa de uma simples determinação do governo. Então são cascas de banana que, com o meu olhar de formado em direito, eu posso perceber. A minha formação em história, sou licenciado em história, ela me dá uma visão de mundo para eu perceber o ciclo em que a gente pode estar ocorrendo, pode estar caminhando, porque a história mundial e a história da civilização, ela vai realizando alguns ciclos que seguem algumas características, não se repetem totalmente, mas mais ou menos, né? E a minha formação em docência do ensino superior, minha especialização, me dá também conhecimento para eu falar sobre educação. Até porque eu também tive os últimos 4 anos de experiência no Centro de Educação à Distância do Exército. Então, se eu fosse elencar uma bandeiras, né, seriam justamente essas: a da Defesa Nacional, Segurança Pública e Relações Exteriores. E aí eu ia buscar um espaço na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seria na questão do direito, então eu ia buscar espaço na Comissão de Constituição e Justiça. E na área de educação, onde eu iria buscar espaço na Comissão de Educação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Mas eu entendo que o parlamentar, não adianta ele saber só sobre uma coisa, ele vai votar sobre tudo. Então, o que rege qualquer coisa que chegue, qualquer pauta que chegue em minha mesa, o que vai reger a minha tomada de decisão, primeiro é a doutrina social da igreja e os seus princípios, que é o princípio do bem comum, da dignidade humana, da destinação universal dos bens, da solidariedade, da subsidiariedade e também o interesse do Piauí. Bom, tinha algumas perguntas, digamos assim, para você comentar sobre algumas pautas identitárias, mas já está claro o teu posicionamento em relação a aborto, em relação à droga, em relação à facção criminosa, porque você já colocou isso aí nas entrelinhas. Vamos conhecer um pouco mais do cidadão? Você falou um pouco de você aí. Você vem de Campo Maior. Eu queria saber assim, você hoje está casado, tem filhos, pretende, como é que está a tua vida? Bom, oriundo de Campo Maior, aliás, nascido em Teresina, criado em Campo Maior, piauiense de corpo e alma. Minha esposa, eu peguei lá em Belém, no Pará, mas conheci minha esposa em Marabá, 10 anos antes, depois eu conheci em 2010, em 2020, comecei a namorar com ela lá em Belém. E levei... Você trabalhou também em Marabá? Eu conheço Marabá. Trabalhei 4 anos em Marabá. Eu tive lá em Marabá há muitos anos, eu fui garoto propaganda do Grupo Claudino, do Armazém Paraíba. E a gente percorreu todas as unidades do Paraíba no norte e nordeste do Brasil, né? Então, aqui no Piauí, todas as unidades, no Ceará, no Maranhão, no Pará e no Tocantins. E do Tocantins nós voamos diretamente para Marabá. Eu não sei se eu peguei uma febre louca, se foi em Tocantins ou foi em Marabá, mas o fato é que eu cheguei lá, meu amigo, pensei até que ia morrer. Mas graças a Deus fui levado lá às pressas para uma clínica lá e fui medicado. Ainda fiz uns 3 comerciais debaixo de chuva na beira do rio. E no outro dia nós fomos para Itaituba, mas graças a Deus já voei bem. Aquela realidade que você conheceu, qual foi o ano? Foi em 91. Aquela realidade lá que você conheceu, ela mudou totalmente, as casas, né? Já não são... Naquela época a casa era tudo de madeira. Né? Já tinha alguma coisa em alvenaria, mas assim, na periferia, na beira do rio, tudo era palafita. Né? As estradas eram tudo de terra, agora está tudo asfalto, tem shopping, tá tudo muito bom, tudo duplicado. A Marabá se tornou um local de grande aporte de recursos, porque lá é uma espécie de hub do setor produtivo agropecuário de todas as espécies, tanto de grãos quanto de gado. De gado. Na verdade, eu não conhecia as estradas, a gente foi no avião do Grupo Claudino.
Mas o que me chamou a atenção foi quando, naquela época, como eu fui em várias cidades, em 4 estados, dava para eu fazer uma avaliação. Então, assim, quando a gente desceu no aeroporto, que deve ser outro, deve estar bem melhorado, mas a quantidade de pequenas aeronaves me impressionou, impactou a nossa equipe, sabe? Porque a gente chegava numa cidade, tinha 3, 4, 5, lá tinha mais de 20, de 30, sei lá, e eu tô falando de 1991, né? É um estado continental, né? Um estado muito grande. E rico, muito rico. E com a dificuldade de locomoção por causa das estradas. E aí o pessoal, realmente, eles usam muito o táxi aéreo. Mas eu peguei minha esposa lá, né? Tava contando da minha esposa. Sim. Minha esposa eu peguei lá em Belém. Conheci em Marabá, mas não, comecei a namorar em Belém. E depois casamos aqui em Teresina. Em 2022, tive uma filha. E aí agora eu tô morando no Rio de Janeiro. E ela já está com 6 anos de idade, mas a gente pretende voltar em breve. Durante esse tempo... Agora explica por que do Rio. Você está servindo lá ou você... Eu estou servindo depois dos processos que eu respondi por uma questão administrativa do Exército, resolveram por bem me mandar lá para o Rio de Janeiro. Para eu servir lá. Foi uma espécie de punição? Acredito que sim. Para afastar você aqui Talvez. do seu convívio? Acredito que sim. Eu quero crer que não, mas pode ser que sim. Acredito muito no sistema do Exército e eu acho que não iriam fazer esse tipo de picuinha. Mas a minha vida fora do Exército tem essa questão do estudo, eu gosto muito de estudar. E eu me envolvia na parte social com o meu pai, né, que já faleceu justamente em 2022. E o meu pai, ele gostava muito da parte social e eu fazia algumas coisas com ele. Então fiz concurso literário, eu também promovi passeios de bicicleta temáticos, porque eu gostava de associar o esporte com a história. Então no dia da proclamação da independência do Brasil, fazia uma pedalada. No dia dos 200 anos do 13 de março, que é a nossa independência aqui do Piauí, também fazia pedalada. E assim eu fui fazendo alguns eventos sociais, mas de maneira particular fica um pouco pesado, né? Então não tinha essa... Não tinha incentivo de ninguém. Não tinha uma constância muito grande, até por causa da minha profissão, que ocupava muito tempo, não tinha muito recurso financeiro. E eu só contava ali mais com o apoio do meu pai e de alguns amigos mesmo. Bom, você fala muito no Flávio Bolsonaro. Você conhece o Flávio só as ideias dele ou você compartilha da amizade dele também? Eu conheço o Flávio Bolsonaro desde a época que ele era... Eu já acompanho um pouco o Flávio Bolsonaro desde a época que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Então eu sei que ele mantém a coerência. E é isso que gera confiança, né? A coerência entre o que se pensa, o que se diz e o que se faz. E desde aquela época ele já era um cara que buscava ocupar cargos na Comissão de Segurança. No primeiro ano dele de deputado estadual, ele já ocupava o cargo de Comissão de Segurança na Assembleia lá na Alerj. E no Senado a mesma coisa. Então, ele sempre sendo muito rígido com os criminosos. E essa postura coerente é o que me fez ter uma certa admiração por ele. Hoje ele é o indicado do Bolsonaro, é o porta-voz do Bolsonaro e eu não poderia deixar de apoiá-lo. Bom, pode tomar um pouquinho de água que eu quero me comunicar aqui com os nossos internautas, dizer que se você está gostando aqui das ideias do pré-candidato a deputado federal Costa Araújo, você nos ajuda a compartilhar esse link. Se você recebeu esse link de algum amigo, viu num grupo de WhatsApp, ainda não é filiado, ainda não é inscrito no nosso canal, você aproveita e faz a sua inscrição agora, aciona o sininho para receber as nossas notificações e manda esse link para todo mundo que você conhece. Vou te dar uma sugestão, você manda para o grupo de WhatsApp do seu trabalho, da sua família, da igreja que você comunga, da associação de moradores do bairro onde você mora, do condomínio onde você reside, você manda para todo mundo que você conhece. A nossa audiência depende desse gesto, desse compartilhamento dos links aqui do Parla Mais, tá bom? Bom, dizer também que você sabe, toda semana a gente tem um episódio novo, toda semana eu conto com a tua audiência. Bom, a gente está chegando ao final, Costa Araújo. Eu queria que você encerrasse aqui
Bom, antes disso, eu queria que você me respondesse uma coisa. Qual que você acredita que deve ser o grande desafio neste pleito, nesta caminhada que você está iniciando? Em relação a minha quantidade, eu preciso ser conhecido do eleitorado do Flávio Bolsonaro. Sendo conhecido do eleitorado do Flávio Bolsonaro, eu automaticamente haverá pessoas que irão se identificar comigo, né? E então, para isso, a gente precisa de capilaridade, falar mais para as pessoas, andar muito. Agora, o que mais me preocupa nesse pleito de 2026 é a questão eleitoral do majoritário, tanto para o senador quanto para o presidente. O presidente, a corrida para presidencial, ela está sofrendo os mesmos revés, os mesmos desgastes que ocorreram em 2018 e em 2022. Decisões judiciais já começam a ser emitidas no sentido de prejudicar o Flávio Bolsonaro. E a mídia do consórcio, que é patrocinado pelos grandes sistemas financeiros, elas já começam também a realizar a utilização, primeiro requentar fatos que já foram superados, depois a inventar factóides, e aí por fim buscar satisfação de ações que ele nem cometeu, como foi o último caso agora de umas notas fiscais que ele cancelou as notas fiscais porque ele não prestou um serviço advocatício para uma determinada empresa, que essa empresa no futuro teria uma ligação com o Vorcaro. O contador dessa empresa teria ligação com um cara que teria ligação com o Vorcaro. Então a imprensa ela começa a manipular o imaginário popular para tentar desgastar a imagem. E não só a imprensa, mas também as decisões judiciais. Essa batalha vai ser muito difícil para a eleição presidencial. É isso que mais me preocupa. E também o que me preocupa é a eleição para senador, porque a gente só vai poder restabelecer a segurança jurídica colocando um freio no Supremo Tribunal Federal. E quem pode colocar esse freio no Supremo Tribunal Federal são os senadores que a gente tem que eleger. Então, se você tiver em dúvida, procure alguém que se comprometa com a pauta do impeachment de ministros do STF, que já tem muitos que têm razões mais do que suficientes para ser afastados do cargo e depois serem processados criminalmente, que estão em delito nesse exato momento. Tortura, assassinato, coação de testemunha, utilização do aparato estatal para forjar documentos e para perseguir desafetos políticos, abuso de poder. Então temos ministros do STF que estão nessa situação e a gente elegendo senadores que estejam comprometidos com essa pauta, a gente consegue dar o primeiro passo para o progresso do Brasil, que é a segurança jurídica. A segurança jurídica começa com o freio no STF. Eu diria até mais. Tem ministro hoje ligado diretamente ao esquema do Banco Master, por exemplo, né? E que isso precisa ser devidamente esclarecido e responsabilizado. Bom, a gente está chegando agora ao final, a gente sabe que não pode pedir voto, mas você vai olhar para essa câmera e vai deixar a sua mensagem para o eleitor do Piauí com foco no eleitorado de Flávio Bolsonaro. Então, cidadão piauiense, nós temos que entender que a política ela não pode ser um balcão de negócios no qual os políticos tradicionais eles trocam e manipulam e jogam com a demanda e a necessidade do povo para atingir interesses pessoais. Eu sou o Major Costa Araújo, pré-candidato a deputado federal, coloco à disposição os meus 27 anos de exército, a minha vivência, a minha experiência, em prol do bem comum, sempre baseado na doutrina social da igreja, a fim de que a gente possa construir um país próspero e unido e pacificado em relação aos temas mais importantes do nosso país e visando também, claro, o desenvolvimento do nosso estado. Se você está insatisfeito, se você está chateado com todo o nosso quadro político que nós temos, se você é empreendedor e sente aquela dor de ter que demitir um funcionário
porque as contas não estão fechando, ou de ter que fechar o seu negócio porque está sendo sufocado. Se você é um trabalhador que acha que o seu trabalho, o dinheiro do seu trabalho não está conseguindo suportar o mês inteiro, se você é um pai de família que acha que as políticas têm que ser voltadas para o primado da família, para fortalecer a família, se você vê a situação da segurança e se sente desolado, se você já perdeu alguém para o tráfico, se você já perdeu alguém para as drogas, então todos nós sentimos uma dor no nosso peito que nos deixa meio que paralisado, mas transforma essa dor em rebeldia. Mas não uma rebeldia violenta, uma rebeldia inteligente, a rebeldia da escolha dos nomes certos. Agora não vá atrás de nomes espalhafatosos, não vá atrás de ex-BBB, de palhaço não sei o quê, e nem de pessoas incoerentes, como o herói de Instagram, que é delegado da polícia que está no partido que defende a legalização da maconha, por exemplo. Então procure pessoas com coerência, que defendem os seus valores, que defendem o empreendedor, a família, que tenham princípios que sejam iguais aos seus. Tá aí, tá dado o recado. Eu quero agradecer a sua audiência, pedir a sua colaboração na divulgação do nosso link e dizer para você que toda semana tem um episódio novo e eu conto com você na semana que vem. Muito obrigado, Major. Eu que agradeço. Sucesso na sua empreitada, tá bom? Valeu, gente!